Vou abrir, aí depois eu passo a palavra para a Cláudia. Bom, muitos de vocês já me conhecem, a gente já trocou algumas mensagens. Eu sou a Carol Guimarães, eu estou coordenando esse projeto pelo Instituto Cidades Sustentáveis. E pelo Instituto Cidades Sustentáveis, aqui a gente tem a Thaís, que estava falando com vocês anteriormente, faz parte da equipe, a Carol Laterza e acho que a Carol Coelho. São muitas Carols, também está aqui. Gente, se eu podia pedir para vocês deixarem mute o computador. Obrigada. Bom, a gente está muito feliz que esse é o 4º webinar, a gente está avançando nesse projeto, que tem várias frentes, então é muito legal continuar conectando e vendo carinhas que a gente continua construindo conjuntamente, com algumas cidades mais fortemente, com outras ainda não, considerando que esse é um projeto de 2 anos e considerando que algumas cidades entendem que esse ano foi um ano complicado pelo todo o desafio da pandemia e também depois eleições, né, é um ano bem atípico, assim, e para outras cidades a gente viu essa janela de oportunidade. Mas esses webinars eu acho que têm sido bastante interessantes e importantes, até para a gente se aproximar da temática, ou então para a gente pensar nessa complexidade dos temas, e conectando os pontos, e formando diferentes equipes, e a gente está muito, muito contente com os resultados, assim, sabe? Eu acho que não só no sentido de formar a rede das cidades, mas eu acho que também tem muitas organizações parceiras, né, por exemplo, aqui o Alana, o ITDP, que também estão formando essa rede, a Bloomberg, o Simpes, estão formando essa rede com essas cidades, eu acho que estão podendo oferecer insumos, possibilidades para a gente ir pensando, então acho que eu acho que tem sido também para muitas pessoas um alento nesse ano que tem sido bem difícil para todos, assim. Bom, eu acho que falar de espaço público e falar de mobilidade, para muitos são temas que são interessantes, para mim são temas bastante que me motivam bastante, assim, eu acho que é muito andar, né, pela cidade a pé e de bicicleta é uma experiência incrível, a gente consegue ler a cidade, assim, de muitas maneiras, e eu acho que a gente nunca sentiu tanta falta do espaço público, né, no Instituto Cidades Sustentáveis a gente tem 2 programas, a Rede Nossa São Paulo e o Programa Cidades Sustentáveis, e a gente fez algumas pesquisas de percepção durante a pandemia, e ficou muito claro como as pessoas estavam, além do afeto, do contato físico, o espaço público apareceu muito marcante, como uma das coisas que as pessoas mais sentiam falta, e ao longo do tempo, assim, as pessoas foram sentindo falta, eu acho que é uma reflexão importante para a gente até pensar depois, né, nessa volta, como que a gente pode cuidar melhor, o que está faltando, o que não, como é importante. E é legal até que esse evento aconteceu agora, porque para quem mora em São Paulo, para quem sabe de São Paulo, esse final de semana foi o primeiro final de semana que abriram os espaços públicos no final de semana. Então, tipo, as pessoas voltaram para o Minhocão, voltaram para o Parque Ibirapuera, então, tipo, um monte de gente postou assim, gente, que saudade que eu tava. Então, acho que foi um sentimento muito de volta pensando como que eu vou me readaptar nesse espaço, né? E eu acho que muita gente está pensando nisso. A gente viu, por exemplo, o verão europeu, acho que não é um modelo, porque, infelizmente, eles estão com uma segunda onda, e aí como que a gente faz para não voltar? Mas, claro, né, quando você tem sede, você vai correndo ao pote. Então, acho que isso é algo para a gente refletir. Outra coisa que apareceu na nossa pesquisa foi a relação com o bairro, a relação que eu acho que quando a gente repensa nessas fronteiras, né, essas fronteiras que acabaram ficando muito delimitadas, a gente começou a ter um olhar mais local e entender esse bairro, e eu acho que isso é muito interessante, esse conceito da cidade dos 15 minutos, esses territórios mais completos, no sentido de você conseguir poder caminhar, você conseguir poder viver nesses espaços, e eu acho que o planejamento das nossas cidades muitas vezes dificulta isso, né? Então, eu acho que estou trazendo aqui algumas reflexões, eu tenho certeza que a Clarice e a Cristiana vão falar sobre isso, e aí eu acho que depois a ideia realmente é a gente trazer, né, como a Thaís colocou para vocês na mobilização, trazer um pouco
desses desafios, desses anseios, o que mudou, o que não mudou. Acho que, tipo, a gente vai ter um desafio orçamentário, é claro, mas quais outros desafios que a gente vai ter, quais são as oportunidades que virão. Então, eu acho que é bastante interessante. Eu vou apresentar aqui a agenda e aí depois eu chamo a Cláudia também para dar essas boas-vindas para todo mundo e também trazer algumas reflexões. Então, você tem que me habilitar para... Tá. Aqui. Bom, como eu falei, esse é o nosso quarto webinar, Espaços Públicos e Mobilidade para a Primeira Infância. A gente pensou mobilidade para a primeira infância e para a família, pensando também nesse núcleo familiar, mas eu acho que quando a gente fala da primeira infância, a gente está falando da família. E essa é uma ideia da gente abrir aqui, depois a Clarice, trazer também a perspectiva da mobilidade, a mobilidade ativa, mas claro que ela vai conectar com cidade, conectar com espaço público, então acho que isso é super importante, e o ITTP é um super parceiro da Van Leer, então acho que vai ser muito legal essa experiência. E depois a Cristiana trazendo a experiência de São Paulo, né, da SP Urbanismo, e a SP Urbanismo também é uma super parceira da Van Leer no projeto de territórios educadores, que a Regional São Paulo também faz parte, então acho que vai ser bastante interessante trazer essa experiência do território de São Paulo. E aí o que eu acho que é interessante é a gente sempre pensar depois, né, nesse debate, que sair de São Paulo e levar, trazer essas reflexões de outros lugares, de outras cidades, o que facilita, o que dificulta, e essa é um pouco a ideia da gente debater, porque no outro a gente trouxe muitos especialistas incríveis, mas a gente não conseguiu debater tanto, né, trocar, então acho que a ideia seria a gente trocar também, e aí a gente vai ter essas duas grandes mulheres também aqui para responder perguntas, trazer referências, então acho que também pode ser bastante interessante. Então eu passo eu vou parar de compartilhar, e aí depois a gente também já vai dar autorização para a Clarice e para a Cristiana, se elas quiserem compartilhar, e aí, Clau, é com você agora. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu não vou tomar muito do tempo, não. Eu queria só agradecer mais uma vez a presença de todos. Somos 63 pessoas em véspera de eleição. Isso demonstra comprometimento, demonstra vontade de todos nós aqui de irmos amadurecendo esse tema. Eu queria lembrar, né, que quando a gente pensa na rede Urban 95, a gente tem 3 eixos em que a gente pode vislumbrar os nossos caminhos de construção do Urban 95 na cidade. Um que tenha mais a ver com integração de dados e gestão de dados, e algumas cidades estão mais avançadas, estão pensando nisso, estão amadurecendo seus observatórios, construindo observatórios, pensando em integração de dados, contando já com algum apoio do Felipe. O segundo eixo são programas e serviços. Eu provocava a Jundiaí na semana passada e falava: Jundiaí pensa tanto hoje nas crianças, qual é o programa? Qual é o programa da linha de cuidado, que a gente tem, que a gente cuida da mulher grávida? Qual é a assinatura que a cidade vai deixar? E aí não é um programa pensando num programa político, mas é de verdade em construir um programa, um serviço focado nas mulheres grávidas, nas recém-mães, nos bebês que estão chegando ao mundo, que seja um programa intersetorial. Então, para que cada cidade pense onde está com relação a isso. A gente ouviu, por exemplo, agora, a gente está pensando em coisas super sofisticadas e a gente está lidando nessa última semana com esses dados terríveis sobre vacinação. Não vacinação de Covid, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vacinação de pólio. A gente teve a menor taxa de vacinação da história do país e ela só vem caindo. Então, a gente tem questões muito básicas que estão retornando para a nossa agenda e que as cidades precisam endereçar e podem contar com o nosso apoio e com o apoio da Alma também nessa coisa de mudança de comportamento para pensar nos avanços possíveis. E, por fim, o tema que a gente vai tratar hoje, que é espaços públicos e mobilidade. A Clarice, que é diretora executiva do ITDP, que vai falar com vocês, é nossa parceira e vem se aproximando desse tema de primeira infância e buscando incluir esse tema em outras agendas. Eles sediaram um dos maiores fóruns de debate de mobilidade na semana passada, com líderes do mundo todo, pessoas
assim, bastante importantes e influentes mesmo no tema de mobilidade ao redor do mundo, e a primeira infância também estava lá para ajudar a refletir, pensar como compõe essa agenda, e pensar nas cidades e como as pessoas se deslocam pelas cidades, né? Uma mobilidade que em muitos momentos foi construída para pessoas que acordam de manhã e vão trabalhar e voltam, e que, na verdade, não é a realidade de todo mundo que vive na cidade. Então, quais são as mobilidades possíveis dentro das cidades? E os espaços públicos também, acho que a gente também vai revendo os espaços públicos, acho que, de fato, como a Carol falou, esse é um momento que está todo mundo valorizando o espaço público, com sede de espaço público, e, portanto, é um momento de enorme oportunidade, né, para a gente repensar as nossas práticas e ajudar a população de cada uma das cidades a mudar comportamento, a estar mais ao ar livre, se relacionar mais ao ar livre, com a natureza, sabendo da importância da convivência com a natureza e com os espaços ao ar livre para o desenvolvimento, principalmente das crianças pequenas, né? Então, é uma honra. Cris, também queria agradecer. São Paulo, a gente tem uma parceria com a cidade de São Paulo, é uma das cidades pioneiras no Urban 95, e foi abraçando esse projeto que se chama Territórios Educadores, aqui em São Paulo, e a Cris, na verdade, foi fazendo do limão limonada, caipirinha e não sei mais o quê, porque os Territórios Educadores, de fato, viraram uma referência, né? O projeto a gente ainda tem aí as nossas dificuldades e barreiras para ver ele acontecendo no território, mas cada vez a gente vai chegando mais perto, e está muito bonito todo o processo. Então, é isso, que a gente possa ter mais uma manhã de trocas, de boas trocas, e, sobretudo, né, que é a razão desses webinários, né, de inspiração, de cada um ir pensando, bom, o que disso aqui eu quero levar para a minha cidade, qual é o projeto que eu quero propor. Por favor, lembrando que as nossas portas aqui na Vanlier estão abertas para novas propostas, boas ideias, e caminhos para que a gente possa apoiar a primeira infância no município de vocês. Eu queria só dizer que tem hoje 2 pessoas novas da Vanlier que estão se juntando ao time, é o primeiro dia, a primeira reunião delas, uma delas é a Thaís Sanches e outra é a Cristina Winschoffer. As 2 estão fazendo parte, começando a aprender também um pouco mais sobre essa rede bonita que a gente está construindo. Vamos em frente. Beijo, gente. Obrigada, Clau. Bom, sem demorar ainda, sem mais delongas, eu vou chamar, então, a Clarice para começar a trazer essas reflexões que a gente já apontou e também as reflexões do próprio ITDP. Então, Clarice, é com você. Obrigada por estar aqui com a gente. Gente, bom dia a todos. Obrigada por esse convite, Carol, Thaís. E, naturalmente, é sempre ótimo avançar essa parceria com a Bernard Vanlier. Cláudia, obrigada por, enfim, sempre trazer o ITDP para essas discussões também. Bem-vindos aos novos integrantes da Vanlier. Muito feliz também de ver a Laís aqui e, enfim, todos vocês. Então, é um prazer, de fato, esse é um tema muito caro para nós no momento, porque é um tema que está nos levando a quase que revisitar toda a agenda da mobilidade urbana. O ITDP está desde 1985 falando sobre mobilidade urbana, já passou por várias fases, né? As fases em que era o foco muito mais no BRT, a fase que o foco era na bicicleta, e a gente vai e volta nos temas e vai aprimorando a nossa agenda, nosso entendimento de cidade. E agora, essa camada da primeira infância, né, desde quando a gente começou o diálogo com a Vanlier, parece que abriu uma porta assim, de reflexão, que era algo que a Laís já estava há um tempo querendo que a gente fizesse, eu acho, né, Laís? Já há bastante tempo falando, cadê o ITDP nas discussões? Mas, de fato, eu sinto que essa reflexão tem aprimorado muito o nosso entendimento sobre mobilidade urbana, e é uma reflexão que vinha de uma discussão sobre mobilidade e gênero, né? Então a gente já estava com esse olhar dessa cidade que tem um sistema de transporte que não seja só planejado para a cidade produtiva, né? Para o casa-trabalho, né? Então tem tantas outras necessidades de viagem pela cidade, de circulação pela cidade, que não sejam só da viagem produtiva. E como é que, então, a gente consegue desenhar um sistema que não seja só o sistema de transporte público, mas de ruas, né, o sistema completo, que, de fato, abrace, né, que tenha uma sensibilidade, que seja uma cidade mais generosa, também uma cidade com outro tempo, uma cidade com uma outra relação com seus habitantes. Então, deixa eu compartilhar aqui, eu sempre me enrolo um pouco,
Mas alguém me fala se estão vendo a minha tela. Sim. Estamos vendo. Então tá. Então vamos lá. Eu montei aqui uma apresentação. Então, o ITDP é uma organização não governamental, a gente está presente em vários países e está presente aqui no Brasil há 10 anos, tá? E em todos os lugares a gente está, de fato, levando essa agenda da mobilidade urbana e da primeira infância adiante. Então, a gente promove a mobilidade urbana sustentável, e que é basicamente, né, o entendimento de que a gente precisa de uma mobilidade de baixo carbono, uma mobilidade mais inclusiva, né? Então, a gente está falando aqui de caminhabilidade, de infraestrutura para o uso da bicicleta, de transporte público também, de um desestímulo ao uso do carro particular, mas também, né, que ofereça uma cidade que ofereça de fato diversas alternativas, opções de circulação. É claro que a discussão sobre mobilidade urbana ela passa pela discussão sobre cidade como um todo, acho até tem essa discussão toda da cidade de 15 minutos agora, e esse é um grande desafio no nosso contexto brasileiro, né? Principalmente quando a gente fala de regiões metropolitanas ou áreas com uma distância muito grande entre a moradia e as oportunidades da cidade, então as pessoas tendo que fazer longas viagens, então territórios muito desiguais, né? A gente no Brasil é bastante protagonista, né, nesse quesito, então é claro que isso faz com que a discussão sobre mobilidade ela seja até mais complexa, né? Mas acho que essa pergunta, né, que nos foi esse desafio que a Van Leer nos deu há um tempo atrás e que, enfim, outros parceiros já nos vêm dando há um tempo, né, tem nos feito, de fato, voltar para a nossa agenda e repensar. Então, há muito tempo que eu uso essa imagem, eu acho uma imagem interessante, que é de um guia de Nova York, né? Então, como é que é a experiência da pessoa na cidade, na rua? Né? Então, tem a questão do ground ali, que é da calçada, do pavimento, e às vezes a gente fala, para caminhabilidade basta ter uma calçada larga, basta ter uma calçada que não seja esburacada, né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu estou, pedra portuguesa, a gente fica nessa discussão às vezes, né? Mas não é só isso, tem a rua, tem a qualidade de rua, tem a largura da calçada, tem a relação com a faixa de rolamento, né? Então, isso imagina a gente na rua. Que rua é essa? Quantos veículos passam nessa rua? Qual é o fluxo? Qual é a velocidade desses veículos? Né? Qual é a nossa relação? Isso muda muito, né? Naturalmente. Qual é a nossa relação com... Tem abrigo nessa rua? Tem sombra? Tem marquise? É confortável? A gente consegue estar nessa rua? Qual é a nossa relação com as edificações? Né? São muros em penas cegas, grades, né? Que hoje em dia a gente vê, por exemplo, várias capitais nordestinas, né? Cada vez mais as cidades se encastelando nos condomínios, né? Essa é uma rua que, de fato, nos proporciona o caminhar, onde a gente se sente seguro, até que ponto a gente se sente seguro. Então, essa imagem eu uso há muito tempo para falar dessa nossa experiência na rua, né? E quando eu revisito essa imagem com esse olhar da primeira infância, dos cuidadores, enfim, a gente poderia falar de qualquer grupo, né? Diferentes grupos, a gente entende assim o quanto que essa cidade é, na verdade, bastante inóspita, né? Ela é uma cidade onde as ruas não são, de fato, lugares seguros de se estar. Então, a gente tem a questão, acho que a Carol mencionou a Bloomberg no começo, não sei se eles já fizeram alguma apresentação aqui, mas né, essa questão da segurança viária é uma questão seríssima, né? E o Brasil, enfim, é um dos lugares que, de novo, né, a gente protagoniza aí os piores números também, mas, enfim, tem várias cidades no mundo onde essa é uma das principais questões, a gente quase diz, é uma epidemia urbana, né? A nossa situação de segurança viária. Os acidentes de trânsito, junto com a poluição de ar, são, de fato, as principais causas de mortes de crianças. Então, esse é um gráfico um pouco chatinho de ler, mas eu acho que ele é importante, por isso que eu trouxe ele aqui. Então, se a gente olha tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, as 5 primeiras causas, né, por faixa etária de morte, a gente vê aqui infecções respiratórias, né, está presente, bastante presente em ambos os casos, e acidentes de trânsito. Né? E isso são todas consequências desse modelo que a gente tem, que é um modelo centrado no carro. Né? A cidade, na verdade, ela vem sendo desenhada, e isso eu tenho certeza que vocês todos, independente da cidade onde estão, entende essa imagem, uma imagem do Rio de Janeiro, que é né, onde eu estou, mas é uma imagem que, na verdade, várias cidades brasileiras contêm essa imagem.
né? É uma imagem que prioriza sempre uma proteção à propriedade privada, né? Aos prédios, então a grade, a coisa toda da segurança, e o carro tem mais espaço, né? E os nossos corpos, na verdade, estão sempre mais expostos, né? E as cidades brasileiras têm essa regra de ouro, vamos dizer, né? Que a velocidade nos perímetros urbanos de 60 km por hora, muitas vezes mais do que 60 km por hora, e a gente naturaliza isso, né? A gente acha muito comum, por exemplo, que ao colocar um sistema de transporte público, uma cidade coloca uma faixa como essa, né? A gente acha que faz sentido, porque é legal, estão protegendo o pedestre, né? Ao passo que isso aqui é de uma violência, né, com as pessoas todas que estão circulando ali, fora o fato de estar gradeado, né, esses recortes que a gente vai promovendo na cidade, seja com transporte público ou seja só com infraestrutura para carro mesmo. Então, a gente, de fato, banalizou essa velocidade, a gente banaliza a morte na cidade, né, por questões absolutamente evitáveis, né? E a gente banalizou o fato de que a gente não tem mais espaço na cidade. E, na verdade, a gente vem há muitas décadas tirando cada vez mais o espaço para garantir a circulação dos veículos e garantir a velocidade, né? Então, para garantir um fluxo, tem esse entendimento desde aí dos anos 60, pós-guerra, né? Mas no Brasil, nos anos 60, que é o entendimento de que a cidade é eficiente, é uma cidade que circula por carro. O carro ele foi muito colocado por muito tempo, né, como esse sinônimo de futuro, de desenvolvimento, de eficiência, e eu acho que hoje a gente está tendo que rever esse conceito de eficiência. O que é eficiência, de fato? Né? É uma superprodutividade, é uma velocidade, né? Ou a gente está falando de eficiência do ponto de vista de sustentabilidade, do uso mais adequado dos recursos, e a rua é um recurso, a rua é o principal ativo que a cidade tem, né? Que pertence a todos nós, é um ativo valiosíssimo, né? É um ativo que pode dar oportunidade de gerar ali situações que gerem qualidade urbana, né? Hortas urbanas, não só circulação, mas circulação também, espaços de lazer, espaços de encontro, espaços de troca, né? E a gente simplesmente abriu mão desse ativo, né, para garantir essa circulação. E isso vai se repetindo em várias escalas, né? Inclusive, isso aqui também é uma foto bem, eu acredito que vocês reconheçam isso em várias ruas das cidades, né? Cidades médias a gente vê essa situação. Então, tanto as grandes avenidas, na grande escala, quanto na escala menor também, né? Da própria calçada da sua casa, né? Da nossa casa. A gente prioriza ali a entrada, a saída do carro, a gente prioriza, né, em detrimento da circulação de todos que estão ali usando aquela calçada, porque, afinal de contas, quem usa a calçada não deveria ser só o proprietário da frente, né? E a gente vai criando essa arquitetura bastante hostil, né? Esse aqui também é um outro gráfico que ele é um pouquinho chatinho, mas eu acho que é uma mensagem que é bastante importante. Mesmo a gente pensando na velocidade, isso aqui é a velocidade dos semáforos, né? Então, a velocidade média de caminhada no Brasil é o gráfico do meio, né? Então, a gente vê ali homens, né? 1,5 metros por segundo, né? Mulheres ou homens com crianças, adultos com crianças, é bem menos, né? Então, a capacidade de caminhar ali, 0,7 metros por segundo, né? Mas quando a gente compara isso com semáforos, a gente vê o semáforo de São Paulo, por exemplo, 1,2 metros por segundo. Quer dizer, é um semáforo, na verdade, que atende basicamente somente aos adultos circulando na cidade, atravessando a cidade, atravessando as ruas da cidade, né? E isso é algo bastante comum também. Esse gráfico aqui fala de São Paulo, mas a gente já viu isso em várias outras cidades. Nem os semáforos dão conta das demandas dos diferentes grupos, né? Os ônibus não dão conta das demandas, né? O tempo de espera nos pontos, o piso, enfim. A gente sempre está desenhando essa cidade para um adulto hábil, né? Só que o adulto hábil ele não é a maioria das pessoas circulando na cidade, né? Nem é a maioria, e mesmo o adulto hábil também passa por vários momentos na vida no qual ele não é esse adulto que caminha com essa velocidade, né? Pode ser uma mulher grávida, alguém com sacola, com criança, com carrinho, com uma pessoa idosa, então machucou o pé. Então, né, essa cidade ela é feita, ela é pensada, ela é gerida, né, na verdade, para um percentual pequeno da população, né? Se a gente for
pensar dessa forma. A Lei Nacional da Mobilidade Urbana, que foi promulgada em 2012, ela já nos dá um arcabouço, ali, um marco teórico fundamental, marco legal, desculpa, fundamental, né, que já inverte a prioridade, já tem um foco na mobilidade urbana sustentável, inverte a prioridade de investimento, né, do desenho da política de um modo geral, entendendo que a prioridade tem que ser dada ao pedestre, aos usos ativos, né, e o transporte público em detrimento do carro, então inverte de fato de forma radical em relação a todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos. Então, acho que assim, do ponto de vista legal, né, as cidades estão completamente equipadas, né, para poder fazer essa troca, né, de prioridade. E aí a gente tem que pensar como é que a gente consegue, de fato, ir redesenhando a cidade, entendendo esses diversos usuários da cidade, entendendo as diversas necessidades que esses usuários da cidade têm nos diferentes momentos da vida, né? Então, acho que a questão da primeira infância, enfim, nem vou fazer uma apresentação aqui de primeira infância, né? Porque naturalmente é vocês que deveriam fazer para mim. Mas a gente sabe disso, que prescinde dos espaços de qualidade. Essa foto maravilhosa da Van Leer, eu amo essa foto. Enfim, que o espaço público, que o espaço, na verdade, né, ele é um propulsor, né, dessa geração, dessa troca, dessa oportunidade para se explorar, né, o entorno. E também essa outra imagem aqui que eu acho muito boa da NACTO, que, aliás, desculpa que está sem a fonte aqui, mas é da NACTO, que pensa nesses espaços, né, com as diferentes espaços em diferentes escalas e com diferentes demandas também, né, mas que precisam ter, então, oferecer essa oportunidade de interação entre crianças e crianças e adultos, cuidadores, né? Eu até costumo falar crianças e o outro, né? A gente também precisa ter espaços onde as nossas crianças possam circular, e encontrar gente desconhecida, encontrar pessoas em situações completamente diferentes, e ter uma empatia, né? E ter uma troca e saber respeitar, que é algo que a gente tem cada vez menos, porque a gente tira as crianças da cidade, né? Tira as crianças da rua, e aí a gente vai ajudando a criar aí uma geração ou algumas gerações já de pessoas que não conseguem nem mais respeitar o outro na cidade, né? Então, também eu, como mãe, né, sempre penso bastante nisso, né? E a gente, na verdade, banaliza essa falta de espaço, a gente naturaliza essa falta de espaço. Essa é uma foto de um empreendimento da Minha Casa Minha Vida aqui no Rio de Janeiro, e que um espaço que, né, que poderiam ter feito ter pensado esse espaço, né, para o uso das crianças. Imagina a quantidade de criança morando ali, e as crianças precisando desse espaço para atividade física, né, para fazer as suas circulações, mas é um empreendimento, na verdade, que está super distante de todos os destinos da cidade, né? Quando eles implementaram, o ponto de ônibus mais próximo estava a 1,5 km de distância da entrada do empreendimento, né? Então, para ter uma noção disso, a 8 km da centralidade mais próxima, né? Então, não dava nem para ir caminhando para a escola, nem nada, e mesmo o espaço de circulação, o espaço para se explorar ali, um espaço, enfim, com muitas ausências, né? E a gente, isso, e mesmo nos espaços, digamos, de qualidade da cidade, eu acho essa tirinha, essa imagem do Quino, né? Inclusive uma homenagem ao Quino, que, de fato, um ilustrador fundamental, né, para a gente, um pensador, na verdade, interessantíssimo. É isso, a cidade, a gente valorizando tanto a liberdade, né, da liberdade dos países, a independência, os movimentos todos que foram feitos ao longo da nossa história, e a gente, na verdade, restringe, né, esse uso livre, esse uso lúdico, essa exploração da cidade, todo o possível a gente restringe. Então, mesmo quando há um espaço de qualidade para as crianças, a gente, na verdade, restringe mais do que faz com que esse espaço seja uma oportunidade, né, de aprendizado. Eu acho que tem esse entendimento de que a rua é, de fato, um espaço ideal, né, para a gente crescer e para a gente se desenvolver enquanto indivíduo e enquanto coletivo. Acho que a iniciativa dos Territórios Educadores de São Paulo, né, trabalha muito com essa ideia, né, de que todo território é educador, né, e a rua é um espaço educador.
esse é meu filho, numa das únicas fotos que a gente achou possível que ele estivesse pedalando numa rua, né, na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu adoraria que essa fosse a experiência diária, né, dos meus filhos e de todas as outras crianças. Inclusive com esse marcador assim, de que está na rua, não é que só está pedalando na calçada, né? Não, está pedalando na rua, num espaço, né, com segurança, num espaço ali, esse entendimento de que a rua precisa ser redistribuída, né, que é um ativo que pertence a todos nós, é fundamental, né? E a gente acaba se acostumando a ensinar as crianças a ter medo da rua, né? Então, o medo é algo que nós, inclusive, nossa geração já cresceu dessa forma, né? Porque talvez os nossos avós tenham crescido na rua. A gente foi mais ou menos, acredito, né? Muitos de nós, pelo menos quem está nas grandes cidades já foi mais ou menos. E a gente vem martelando nas novas gerações esse entendimento de que a rua é perigosa, porque é, de fato, perigosa, né? E de que a gente precisa não estar na rua, estar o mínimo possível na rua. Né? E existe um equívoco muito grande nisso. Né? Então, como é que a gente consegue, na verdade, redesenhar a rua, redesenhar os nossos sistemas de mobilidade? Tem uma questão que eu acho que é muito interessante, eu acho interessante essas duas imagens, né? Que a gente vem, até essa imagem do lado da direita, que é uma malha muito mais densa, né? De um tecido muito mais, um tecido denso, né? De ruas e travessas e quase que das cidades como eram antes, né? As cidades quase que medievais também, né? Um território que de fato prioriza o deslocamento das pessoas, né? Cheio de atalhos. Né? E o que a gente fez nas últimas décadas, as últimas 5, 6 décadas, foi ir redesenhando e fechando esses atalhos e garantindo essa rede da esquerda, que é uma rede que, de fato, facilita o deslocamento por carro. Né? Se a gente pensar até a sinalização das cidades, né? As placas, tudo isso é tudo para carro. Né? É muito raro a gente ver cidades com sinalizações que sejam, de fato, para o pedestre ou para outros usuários. Né? Então, a gente vem priorizando o quê? Uma rede que, de fato, tenha menos interseção, que o carro tenha que parar menos, que exige menos, né? E que garante um fluxo ali, então um desincentivo ao pedestre, um desincentivo a outros usuários, e essa ênfase, né, nos grandes quarteirões e principalmente nas arteriais, né? Uma preponderância aí das vias arteriais para garantir essa circulação. A gente, na verdade, promove assim, esse retorno a esse tecido anterior, né, de cidade, ou pelo menos no nosso imaginário, esse tecido de cidade que viabilize mais o deslocamento a pé ou por bicicleta. Né? Esse tecido que acaba também por incentivar o desenvolvimento local ali. Então, né, vão ser, muitas vezes, ruas onde não vai, de fato, ter carro circulando. E isso parece mas como é que a gente faz isso? A cidade está construída, isso não é mais viável. Mas a gente está vendo em alguns lugares do mundo que é viável, sim, a gente voltar a esse entendimento. É claro que o caso de Barcelona é um caso que pode falar assim, Clarice, mas todas as vias lá já estão, né? Enfim, tem todo um tecido ali que já permite isso, mas acho que tem outras cidades que estão começando a ensaiar isso também, como é que conseguem fechar áreas que de fato, ou enfim, aqui são chamadas as superquadras, né? Que de fato repensem essa circulação dos veículos, né? Onde o carro não passa por todas as ruas, onde somente o carro, né, dos moradores entra numa velocidade específica, e se você olha no Google tem vários vídeos maravilhosos mostrando o caso da superquadra, entrevistando as pessoas, é uma experiência fantástica colocar isso no Google, no YouTube. E você vê que mesmo o desenho ali das ruas faz com que os carros tenham que baixar a velocidade, e o que as pessoas dizem é que agora a gente ouve o dia inteiro barulho de passarinho e criança. Né? É inacreditável que numa grande cidade essa passa a ser, de fato, a referência. Né? Então, o que a gente está vendo é que isso é possível, isso é desejado, só que a gente tem um modelo aí em discussão, né? Que é esse modelo do futuro da mobilidade, que tem uma tendência grande a falar vamos só eletrificar, isso vai eletrificar todos os veículos, isso vai resolver o problema da mobilidade, os veículos vão ser autônomos, isso vai resolver o problema da mobilidade. Isso não vai resolver o problema da mobilidade. Né? Os veículos elétricos vai resolver uma questão de qualidade de ar, de clima. Carol, se você está falando, eu não sei.
Ah, tá. Eu estou quase terminando. E se a gente... Então, a gente pode até resolver um problema do clima, da qualidade do ar, com a questão da eletrificação, em alguma medida, né? Também há dúvidas até que ponto. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é, de fato, nessa redistribuição como um todo. O carro ele vai ainda ser um ator ali, mas ele não pode mais ter essa preponderância toda, né? E eu acho que aqui, inclusive, nesse contexto do Covid, que a Carol mencionou no começo, muito importante, né? Esse papel do espaço público, isso já está sendo percebido em várias cidades do mundo, o espaço público como, de fato, uma oportunidade da gente retomar. Quer dizer, a gente, né, eu acho que o Covid ele nos traz essa chance assim, da gente falar para tudo e vamos repensar como é que a gente está usando esse ativo, né? Ele de fato balançou, colocou a gente de cabeça para baixo de tal forma que uma mudança de comportamento, uma mudança de percepção, pela primeira vez a gente começou a falar em várias cidades com secretaria, com companhias de engenharia de tráfego, CETs ou CTs, de forma como a gente nunca havia falado antes, né? Assim, órgãos públicos que nunca haviam estado abertos à possibilidade de se repensar o fluxo da cidade, que é o principal indicador de desempenho, né, dessas companhias de engenharia de tráfego. E, nesse momento, muitos em várias cidades nos procuraram e falaram: a gente está entendendo que a gente vai precisar fazer algo de diferente. Como é que vai ser isso? Né? Então, a gente tem, eu acho que a pandemia nos traz essa oportunidade de fato, a gente mudar uma chave, né, na reflexão. Tenho certeza que todos vocês aqui já têm essa chave, enfim, levantada, até porque fazem parte dessa rede, senão não fariam parte dessa rede, mas tem pessoas dentro das secretarias e das prefeituras que não têm, e que agora talvez estejam um pouco mais abertas a pensar nesse modelo de cidade, né, desse quadrante aí inferior da direita, que é esse modelo, é um modelo que permite todas as circulações, que permite tempos diferentes, que permite escalas diferentes, que permite desenhos diferentes. Então, acho que a gente está com essa oportunidade, né? E aí, quando a gente olha para a questão da primeira infância aqui, é a gente pensar, ok, então como é que a gente desenha isso com espaços confortáveis e adequados para crianças e para os cuidadores? Então, por exemplo, aqui alguns exemplos que eu compilei aqui, né? Ciclovias e ciclofaixas implantadas com segurança que deem para também fazer o deslocamento, né, do adulto com a criança ao lado. Todo mundo que tem criança sabe, não, meio desesperador às vezes ir de bicicleta com uma criança, né, que você tem que estar na frente ou atrás, né? A questão toda da sinalização, da arborização, dos espaços para estacionamento de bicicleta, importante, naturalmente. A gente tem uma questão de qualidade do ar seríssima e o impacto nas crianças a gente sabe que é maior, né? Então, também pensar nas árvores, enfim, na vegetação ali na rua como oportunidades de criar buffers, né? Ou proteções para quem está circulando na cidade, circulando numa altura muito mais baixa, né? Na altura de todos os escapamentos ali dos veículos, né? Então, como é que a gente repensa essa cidade, tanto em espaços que sejam somente de passagem mesmo, né, e que precisam de uma proteção, quanto também criando pequenos espaços de se estar ao longo, né, dos segmentos de quadra. Então, acho que também tem que ter uma reflexão disso, que rua é essa? Essa rua a gente quer que só passe, a gente quer que pare, então como é que a gente precisa criar essa proteção aqui em relação à poluição, material particulado? E aí, naturalmente, o equipamento que a gente coloca nas ruas, a gente tem que repensar esse equipamento, né? Então, bancos, mas também bebedouros, fraldários ou outros espaços que possam ser utilizados para todo mundo que anda com uma criança que faz aquele escândalo, aquela criança de 2 anos faz aquele escândalo, tudo que você queria era ter um banquinho para sentar com aquela criança naquele momento, aquela rua, passando ônibus, carro, aquela confusão, e uma criança, né? Quem nunca passou por essa situação, né? Na hora a gente quer se jogar na frente do carro. Então, como é que a rua poderia ser um espaço também que a gente se sinta acolhido, né, nesse momento? A questão da iluminação, naturalmente, ela é fundamental. A iluminação, ela ilumina as faixas de rolamento, a gente sabe disso, né? Ilumina o espaço para os veículos, ela não ilumina sempre as ruas. Então, tem essa questão toda da circulação e tem a questão toda desse espaço, que eu acho que os territórios educadores é muito bem sucedido nessa reflexão, né? Enfim, diversos outros projetos apoiados ou parceiros da Vanlia também, que são esses espaços lúdicos,
também, né? Então, como é que a rua pode se transformar rapidamente, né? E de forma bastante simples, muitas vezes, né? Num espaço de interação, seja com desenhos, acho que tem aqui, até eu acho que com desenhos ou, enfim, com coisas nas paredes, né? Parcerias com as edificações, para que possa ter ali uma série de oportunidades de interação. A gente tem uma questão do contato com a natureza e do emparedamento da infância, né? Que Laís sempre, enfim, a Alana sempre bastante à frente dessa discussão, e que é algo muito preocupante, obviamente. Então, também, como é que a gente pode conseguir criar brechas ali de contato na cidade, né? A gente tem diversas oportunidades para isso, acho que precisa, na verdade, pensar em parcerias que viabilizem isso, né? Enfim, acho que tem uma questão fundamental na mobilidade que é inevitável ser falada, que é essa questão do espaço, que é sempre mais dedicado ao carro e dedicado à velocidade, que precisa ser repensado, e no momento que ele é repensado, a gente também consegue trazer essa ludicidade, não sei se essa palavra existe, mas esse quê de lúdico, né, para isso. Então, o caso ali de Fortaleza, né, de repente as ruas têm cores, e aquelas cores e aí as casas ali também, enfim, se inspiram naquilo, aquele espaço se torna um outro espaço, e na verdade aquilo ali era uma medida de moderação de tráfego, né? Não era uma medida de ludicidade daquele espaço, né? Era uma medida de moderação de tráfego. Vamos tirar espaço, fazer com que os carros circulem numa outra velocidade. Então, acho que também você pode ir compondo, né, esses diferentes desejos na cidade. A gente está vendo aí cada vez mais cidades europeias, principalmente avançando com áreas de baixo zero carbono, né? Então, Londres é um caso bem claro. E esse desenho de ruas completas, né? Então, que vai juntando tudo isso, medidas de tráfego, com maior contato com a natureza, com espaços dedicados à circulação. Então, também quando a gente vai conseguindo investir, definir, alocar recurso, tal, a gente consegue ampliar essa ação, né, no parede a parede. E aí, aqui de volta, era esse slide que eu estava tentando achar, tinha que estar atrás, desculpa, gente, desses pequenos desenhos, né, esses pequenos ajustes aqui na imagem da direita superior, é um caso no Mais Vida nos Morros, do Recife, um projeto, uma iniciativa amplamente apoiada pela Van Leer, né, de pequenas intervenções, né, mas que têm um significado muito grande. Aqui embaixo, na direita inferior, são imagens do Kabum, que é um projeto grande, talvez alguns de vocês já conheçam, nos Estados Unidos, que é isso, que vão repensando caminhos, repensando e criando essas intervenções lúdicas, assim, alinhada com esse o projeto Territórios Educadores, né? Muitos lugares fazem as caminhadas para a escola, o bonde a pé, o chamado bonde a pé, enfim, o ônibus a pé, e existem já vários protocolos para que isso seja feito. E é isso pode ser feito sempre numa escala maior, numa escala menor, vai depender do investimento. Esse caso de Copenhague é lindíssimo, e era uma área, era quase como se fosse assim, um grande terreno baldio no meio de Copenhague, né? E aí, então, começaram a pensar como é que a gente vai fazer esse terreno? Então, como é que a gente vai retrabalhar esse terreno? E teve todo um envolvimento ali, né, da associação de moradores, em repensar, em desenhar, em colocar o seu desejo ali. Essa foto especificamente não mostra, mas tem muito equipamento também de balanço para adultos e para crianças, né? Então tem toda uma ressignificação do espaço ali que pode ser feita. E antes de eu terminar, eu queria também só coloquei esse slide bem breve, mas falar sobre os sistemas de transporte público, né? Porque o ônibus é a cidade em movimento, né? O transporte público é a cidade em movimento. A gente precisa olhar para o sistema de transporte público com a mesma preocupação com que a gente olha para outros sistemas utilizados pelas crianças, bebês e seus cuidadores. Inclusive, o ônibus é um dos meios principais usados por mulheres no Brasil todo, todas as pesquisas já mostram isso, né? E como é que a gente consegue olhar para esse sistema como um todo, seja dentro do veículo, seja os pontos. Aqui tem o ponto de Boa Vista, que eu acho que, enfim, né, uma cidade que está avançando bastante com isso, lindamente, né? Mas como é que a gente consegue pensar nisso? A estação, aqui na imagem de baixo, da esquerda, é uma estação de BRT no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem nem assento, né? É uma estação de um grande sistema que acabou de ser feito, um super investimento,
né? E, na verdade, muito pouco amigável para todo mundo que está circulando ali, e, em particular, para a primeira infância, né? Então, acho que tem uma série de questões que precisam ser pensadas, desenhadas nesse sistema. Então, isso é para ilustrar assim, como que a mobilidade ela é o porta a porta, e ela vai ter diversos, né? Ela vai ter trajetos a pé, ela vai ter trajetos de ônibus, ela vai ter trajetos que a gente vai estar esperando, ela às vezes vai ter trajetos de bicicleta. Como é que a gente consegue pensar em todos esses trajetos com cuidado, com a escala que precisa ser pensada, com a velocidade que precisa ser pensada, com a questão do conforto, mas com a questão do lúdico também. Então, parece algo muito complexo, mas, na verdade, se a gente consegue pensar em todos esses componentes para a primeira infância, naturalmente a gente vai estar criando uma cidade muito mais amigável para todos, né? Então, sobre isso não resta dúvida, é uma cidade para todos. E eu queria fechar com 2 slides. Um é Amsterdã, que a gente vai hoje e fala, nossa, é a cidade maravilhosa, da bicicleta, tal, várias intervenções fantásticas, espetaculares. Não foi sempre assim, né? 1960 está aqui como era Amsterdã, e foi um movimento em função do número de mortes de crianças que estava acontecendo, de colisões, acidentes, né? A gente não gosta de usar a palavra acidente, que parece algo inevitável, não é evitável, né? Mas, enfim, acidentes de carro gerando mortes de crianças. E foi isso que iniciou todo o movimento que era pare de matar nossas crianças, né? E isso fez com que a cidade começasse a se repensar do ponto de vista do uso do veículo particular, né? É claro, também logo em seguida teve a crise do petróleo, então acho que a gente tem que olhar esse todo, mas Amsterdã ali conseguiu identificar essa oportunidade. E não foi só em 1960 que isso aconteceu. Então, fechando aqui com algo mais recente, né, de uma grande cidade que tem essa foto aqui, essa foto em preto e branca, né, bem semelhante com várias grandes cidades da América Latina, né, grandes investimentos, viadutos, e de repente fala, não, vamos repensar isso aqui, e demoliram esse viaduto, e agora é um caminho verde de 10 quilômetros que corta a cidade e que é entendido como, atualmente, um dos grandes atrativos dessa cidade, usado por todas as idades, e além de ser um atrativo turístico também, e retomaram aí esse riacho, e, enfim, baixou a temperatura ao longo. Tem uma série de estudos que mostram do impacto de uma intervenção desse porte, que, né, naturalmente, uma intervenção política, porque, afinal de contas, demolir um viaduto desse não é algo que a gente faça com tanta facilidade, né? Mas, então, o que eu quero dizer, isso acontecia em 1960, isso está acontecendo hoje com cidades talvez muito mais parecidas com as cidades atuais, né? Então, acho que isso é possível a gente fazer em escalas diferentes, né? Repensando e ressignificando, de fato, como é que a gente quer circular na cidade. Então, fecho só com essa frase do Castells, que eu acho ótima, principalmente pensando em primeira infância. A gente precisa da cidade como uma aliada para a experiência cidadã, né? E a rua está aí para isso. Acho que é isso, acabei. Obrigada, gente. Desculpa, ultrapassei totalmente o tempo. Não, imagina, eu acho que foi super rica a apresentação, eu acho que as imagens sempre ajudam, você fala muito bem, eu acho que as imagens sempre ajudam a gente a inspirar e pensar no possível, e eu acho que o que foi interessante foi você trazer, né, como a gente precisa, somos seres complexos e precisamos de cidades complexas, porque a necessidade dessa mistura de pensar no social e no físico, né, no comportamental, na ideia do micro e do macro. Então, como que a gente conecta planos, né, a intervenções e como que a gente pensa em escalas diferentes. Então, acho que me veio também várias reflexões que eu acho que depois a gente pode trazer, eu acho, especialmente para esse debate, mas foi muito, muito legal mesmo, assim. As pessoas estão até comentando aqui no chat, e a sua apresentação acho que consegue misturar exemplos com dados e evidências, então é muito bom contar com a experiência do ITDP. Então, agora eu vou chamar a Cristiana também, da SP Urbanismo, que também, como a Cláudia mencionou, é parceira da Van Leer, está trabalhando nos territórios educadores e pode trazer a experiência concreta, né,
tanto de São Paulo, mas acho que é até interessante se você pudesse trazer se realmente houve uma mudança depois da pandemia nessa reflexão, nesse pensamento mais intersecretarial, porque eu acho que as pessoas que realmente trabalham com mobilidade a pé, e a Rede Nossa São Paulo faz parte de algumas coalizões aqui, a gente sempre fala que a mobilidade a pé muitas vezes não tem um espaço, não tem uma secretaria, né? Fica muito meio perdido, né? E finalmente a gente teve esse ano a regulamentação do Estatuto do Pedestre, que foi um grande avanço, e eu acho que também repensar, por exemplo, o tema das calçadas, então aumentar as calçadas e trazer outras intervenções foi muito interessante. Então, acho que vai ser legal você trazer essa experiência dos territórios educadores, mas também esse pensamento trabalhando dentro da SP Urbanismo. Obrigada, e é com você. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Então, queria primeiro agradecer o convite, fico super lisonjeada de estar aqui participando desse seminário. Quero assistir os próximos, participando desse conjunto de seminários, e eu vou começar já a compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Ok. Tá dando certo? Tá. Então, porque realmente a nossa experiência lá na SP Urbanismo é com o espaço público, né? A nossa gerência é de desenho do espaço público, então ela é bem específica, ela é numa escala mais próxima do caminhar, do humano, então não é uma escala de planejamento. Então, desde o começo, a gente sempre tem trabalhado nessa escala, mais do pedestre. E o nosso trabalho é bem na prática mesmo, né? Projeto e implementação, quando isso funciona. O território educador, que eu vou começar falando sobre ele vem dentro de um contexto de de um pensamento bem focado na primeira infância, né? Em vários planos da gestão. Então, tem o Plano Municipal pela Primeira Infância, que fala do território educador, o Programa de Metas Revisto, né, quando entrou o Covas, que fala também do território educador, e o Vida Segura. Então, também toda na área da Secretaria de Mobilidade se pensa muito na questão da primeira infância. Tem se pensado. Os objetivos são, né, principalmente promover a segurança viária nas rotas comumente percorridas por essas crianças, que é principalmente o caminho entre casa e escola ou casa e algum outro equipamento público, e, ao mesmo tempo, estimular o pleno desenvolvimento cognitivo e motor desse público com intervenções que fortaleçam esse desenvolvimento através tanto da moderação de tráfego quanto de elementos lúdicos, elementos educativos. E aí, a gente foi procurado pelo pessoal da Secretaria de Gestão, que já tinha essa ideia, né, na cabeça de pensar nesse território educador, pensando em áreas que as crianças pudessem ficar e áreas que elas fossem caminhar, sempre voltadas para um pensamento desse estímulo ao lúdico, estímulo ao desenvolvimento. E aí a gente começou a pensar sobre isso, porque não era um tema com o qual a gente tinha intimidade, vamos dizer assim. E aí, as primeiras referências que a gente tinha são o nosso próprio trabalho, que é uma das primeiras, que é o programa Centro Aberto. Eu nem trouxe aqui para mostrar, porque eu achei que o foco era mais a primeira infância, mas que era uma referência bem interessante, porque são espaços onde as pessoas ficam e convivem, né? Então, eu não sei se as pessoas daqui já conhecem, eu posso até mostrar com mais detalhes numa outra oportunidade, mas é um programa que a gente começou em 2013, ele teve, no começo, teve uma consultoria, até uma espécie de consultoria do GEL, né, que vem trabalhando com isso em várias cidades. A gente fez 2 projetos pilotos, pensando que eles seriam temporários, em como transformar espaços da área central em espaços mais confortáveis, qualificados, tal, para as pessoas ficarem. E, no fim, os pilotos ficaram. Foi impossível pensar em retirá-los, né, porque já foram imediatamente apropriados pelas pessoas. E aí acabamos instalando mais 3 no centro de São Paulo, que são esses aqui em cima é o lado do General Osório, aqui é São João, o Paissandu,
aqui é o Largo São Bento, Largo São Francisco e a Rua Galvão Bueno. Então, só para fazer assim um super resumo, porque o que a gente fez no território educador, história, no Centro Aberto, as ações principais foram esses 4 princípios, né? Ações de proteção e priorização dos pedestres e ciclistas, quer dizer, como as pessoas vão chegar nesse espaço em segurança, principalmente pedestre e ciclista. Ações de suporte à permanência, então a gente aproveitou espaços que eram subutilizados, mas que não tinha nenhuma condição da pessoa ficar ali. Acho que a Larissa até mostrou umas fotos similares, assim, não tinham bancos, não tinham espaços para sentar ou para fazer algum tipo de atividade. Ações para atração do público e ativação, e aí sim a gente promover atividades diferenciadas nesses locais, e ações que potencializam as próprias apropriações. Alguns já tinham, às vezes, a gente tem agora um programa de expansão, que eu vou mostrar só a localização, já tinha tipo uma feira no local, ou food truck e tal, então ações que também estimulassem ainda mais esse uso. Esses são os locais de expansão, só rapidamente, mostrando que a gente está tentando espalhar essa ideia pela cidade toda, e aí saindo um pouco do centro, indo para os centros de bairro, que a gente chama, né? Então, são locais onde precisa ter gente passando, então eles são centros de bairro, mas um pouco mais fora do centro tradicional. E aí eu coloquei dois locais aqui que eu acho super significativos um pouco para essa conversa, que é o Largo Paissandu e depois o General Osório. O Paissandu, nessa foto, a gente instalou o deck, que a gente tem uma espécie de caixinha de ferramentas, né? E a gente foi vendo o que funcionava e o que não funcionava. Então, o deck de madeira é fundamental para o programa, porque ele tem 1000 funções, né? Ele serve de assento, ele serve de suporte para assentos, ele serve de palco. E aí a gente, no Paissandu, instalou o deck de madeira e uns brinquedos de ferro, né? E no começo, inclusive, quando o Paissandu foi inaugurado, os brinquedos eram destruídos, assim, tipo, uma vez o escorregador apareceu rachado ao meio, porque, de certa forma, levar a criança para aquele local estava influenciando nas atividades ilegais que ocorriam no local, da prostituição, a feira do rolo. Então, no começo, teve um embate muito grande. E depois, de uma certa forma, isso foi sendo assimilado ali, até pelas atividades meio ilegais, que também tinham crianças e tal. E o que foi mais surpreendente, a gente acabou trocando o brinquedo, porque tinham muitas crianças que moravam nos edifícios do entorno, que a gente nem sabia da existência e que passaram a frequentar o Largo Paissandu. Então, a gente acabou trocando o brinquedo por um brinquedo mais resistente e tal, porque ele estava sendo super utilizado. E o outro lugar que eu acho bastante significativo também foi o General Osório, que a gente também instalou alguns brinquedos e as crianças começaram a ficar na praça, na volta da escola. Então, o horário onde mais tem criança hoje no General Osório, hoje não, né? Na época pré-pandemia, era por volta das 5 horas da tarde. Bom, aí isso foi só uma passagem, porque esse tipo de mobiliário e esse tipo de pensamento em trazer as pessoas para lugares, né, que proporcionam espaços de lazer e de estar, era uma coisa que a gente já vinha fazendo, era a nossa experiência anterior. No momento que a gente tomou contato com o programa Território Educador, mais focado para a primeira infância, a gente começou a estudar esse tema, e a gente assistiu várias apresentações de pessoas pedagogas, psicólogas, tal, estudou também algumas referências de livros, tal. A gente teve uma consultoria de uma arquiteta, que é a Irene, que acho que muita gente conhece, voltou para a Espanha agora não, né, já faz um tempinho, e que também nos passou muitas referências, tal. E aí eu trouxe aqui agora as principais reflexões que a gente teve a partir desse conhecimento, que eu acho que para muitos daqui já são bem óbvias, mas para a gente era um novo conhecimento, né? Primeiro, essa questão da importância da interação na primeira infância, né? Como é importante a interação do cuidador com a criança nas atividades cotidianas, né? Mesmo numa troca de fralda, tal, e como isso
fundamental para o desenvolvimento da criança. Depois, uma outra questão que nos foi apresentada é que essa importância ela era muito pouco conhecida pelos cuidadores, né? Então, teve uma pesquisa que apresentaram assim, o resultado tal, que foi feita em várias cidades do Brasil, agora não estou me lembrando a referência, que a interação aparece depois da amamentação, da alimentação e de levar o pediatra, quer dizer, as questões fundamentais da saúde são mais importantes do que a interação na cabeça das pessoas. E outra questão também que nos chamou super atenção é a questão do tempo, né? Então, a gente fala muito dessa interação, mas por isso é importante que a interação ocorra nessas atividades do dia a dia, porque não existe muito mais tempo do que isso mesmo, né? Então, na hora da troca da fralda, na hora da amamentação, na hora de levar e trazer para a escola. E esse pensamento foi o que foi norteando a gente no desenvolvimento do projeto. A gente também se baseou nessa divisão das fases do desenvolvimento, a criança do colo, o engatinhador, o trepador e o caminhante, cada uma delas tem ações diferentes, né, que você pode, inclusive, estimular. E pensando também como deveria ser esse espaço do estar educador, né? Um espaço que estimule a autonomia e um espaço que possibilite várias ações, né? Tipo, dessas fases de desenvolvimento, mesmo ficar em pé, brincar, sentar, deitar, trepar, etc. E aí a gente foi vendo algumas referências por aí, que eu passo aqui meio rapidamente, de mobiliário. Então, muito pouca referência para mobiliário para a criança de colo, né? Então, é mais uma questão do espaço do estar da mãe e tal. Depois a gente ficou conhecendo uma experiência aqui no Brasil de um trocador num ponto de ônibus que a gente achou super interessante, mas eu não tenho essa foto, foi apresentada num seminário também. Já para criança um pouquinho maior, né, que já se movimenta e tal, engatinha, espaços de exploração. A fase do trepador, então também outros elementos que estimulam a criança a subir, descer. Aqui também a gente até colocou como referência esse banco, porque isso também, né, elementos que não são pensados necessariamente para a criança, mas que eles são utilizados pela criança. E a fase do caminhante, também com alguns outros tipos de brinquedos. Aqui umas outras referências que a gente observou e achou bem interessante de projeto, né, para todas as fases, então pinturas de piso, texturas de piso, que a criança pode andar descalça, espaços, um grande espaço com vários tipos de atividades para várias idades, bem flexíveis, aqui mais pinturas de piso, escadas, né, que a gente, inclusive essa aqui da direita no Jardim Ângela, um dos locais do território educador, já existia essa escada super feita junto com a comunidade, com esses escorregadores que aproveitam os degraus, inclusive a gente usou esse elemento bastante. E esses mobiliários também de interação, que você faz atividades, né, aqui monta também uma história, tem uns que são meio quebra-cabeça, que a gente achou super interessante. E aí, assim, a partir desses primeiros estudos, tanto de conhecer um pouco mais dessa questão da primeira infância, quanto de olhar esse material referência, a gente começou a pensar como seriam as nossas estações educadoras e trilhas educadoras, né? Como seriam esses territórios. Então, a gente pensou sempre na questão da trilha e na questão que é o caminho e na questão do espaço, que é o lugar que você pode ficar, sempre pensando no foco das crianças da primeira infância. Então, aqui os componentes, né, basicamente a trilha e a estação, e uma das primeiras coisas que a gente pensou também foi na questão da identidade visual. Isso nem foi uma demanda, mas a gente acabou trazendo isso para o trabalho, a partir de um logotipo que já existia, voltado para a primeira infância, a gente escolheu algumas cores aqui que também iam nortear os nossos elementos.
né? Então, a gente pensou também em alguns elementos para serem instalados nos próprios territórios, principalmente orientativos em relação ao uso. Isso é uma questão que a gente tem no centro aberto. A gente foi inventando plaquinhas orientativas no centro aberto ao longo do uso, que a gente sentiu necessidade, e a gente percebeu que funcionava super bem, então que a gente já pensou de antemão. E aí a gente começou pelo estudo das trilhas, né? Que seriam esses caminhos. Então, a gente começou com esse estudo das formas geométricas básicas para pensar em desenhos que pudessem ser repetidos para ter uma facilidade maior de execução e que fizessem um caminho interessante, divertido e tal. Então, essas são algumas montagens básicas que a gente começou a pensar sempre a partir do círculo, do meio círculo, e dentro de um quadrado, né? Pensando numa modulação de concreto, por exemplo. Então, você faz uma modulação de concreto baseada na faixa, voltando um pouco assim, baseada um pouco na faixa livre mínima, que é 1,20 m, e aí a gente fez sempre subdivisões a partir desse 1,20 m. E aí a gente fez alguns desenhos aqui, de exemplo, que a gente foi montando de acordo com a aplicação, que eu vou mostrar um pouco para frente, e além disso, uns módulos que pudessem ser brincadeiras específicas. Então, módulos com números que viram amarelinha, módulos com linhas e pontos que viram uma espécie de percurso, que você pode mostrar o caminho para a escola, por exemplo, e a chegada na escola. E, por fim, módulos com texturas, baseado naquele exemplo que eu mostrei um pouco na frente. Então, texturas simples, né, que você faz no próprio concreto, com pedrinha, pedrisco, diferentes tipos de pedriscos. Aqui alguns exemplos dos desenhos que a gente pensou. Então, quando eu falei dos módulos que são brincadeiras, é tipo uma amarelinha que forma aqui, e você aponta, por exemplo, para a chegada da estação, né? E, além do piso, dos desenhos de piso, a gente pensou também em algumas aplicações em parede. Teve uma questão interessante, quando a gente começou a ir nos locais, a gente percebeu que as paredes, elas já são fundamentais para a vida das crianças. Então, aqui mostra, assim, uma mesma escola, ao longo do tempo, como as pinturas da parede foram mudando. Então, grande parte das paredes das escolas já tem uma pintura feita pelos alunos ou feita por pessoas do bairro que já são grafiteiros e tal. A gente percebeu que talvez a nossa intervenção na parede fosse mais limitada por conta disso, mas mesmo a gente já tinha pensado em algumas coisas para outras paredes que não tivessem essas pinturas, bem simples também, né? Então, essas são essas agarras de escalada para criança pequena, então colocadas bem próximo ao chão, com pintura por trás, né? Sempre nessas mesmas cores que a gente definiu no começo do projeto. E também alguns outros elementos que suportassem algum tipo de escalada, tipo esses exemplos aqui, que escala, né? E a gente pensou em usar as toras de madeira com os cabos de aço, como aqui de cima, que mostra nessa ilustração. Além desses elementos de escalada, a própria parede pode receber as texturas também, né? Como tem aqui no exemplo. Então, com as pedrinhas, que são a base das texturas, são essas pedrinhas, mas também pensamos em usar esses tipos de tubos corrugados e grama sintética. Aí, junto com as trilhas, a gente começou a pensar nas estações e a gente percebeu, principalmente, que as referências que a gente tinha, elas eram muitas referências infantis para crianças e tal, mas poucas voltadas para essa faixa etária até os 6 anos. E aí a gente começou a pensar em como prover esses espaços pequenos, né? Muitas vezes pequenas ampliações de esquina, largos na frente da escola e tal, de elementos que fossem focados nessa primeira infância. Aí a gente começou, a partir daquela divisão das fases, a gente começou a estudar quais são essas atividades que essas crianças fazem e elencou, vamos dizer, as mais importantes. Rolar, ou não sei se as mais importantes, mas as mais comuns. Rolar, rastejar, sentar, equilibrar, andar, escalar e esconder. E a gente começou a pensar em desenhar elementos que fossem focados nessas atividades.
Além disso, elementos também específicos para reforçar a relação do cuidador com o bebê. E foi aí que a gente foi desenvolvendo esses módulos, que a gente começou com os módulos simples e básicos, mas que pudessem, ou sozinhos ou em conjunto, estimular aquelas ações que eu mencionei antes. Então, os primeiros módulos seriam esses básicos fechados, que eles podem funcionar como um banco, como um degrau, até como uma mesinha. A gente pensou também nesse módulo rampa, um vazado que a criança pode passar por dentro, o totalmente vazado que a criança pode escalar, e esse módulo com essas barrinhas de madeira que são mais de estimular o equilíbrio. A partir desses módulos básicos, a gente fez pequenas combinações que aí sim dão mais foco nessas ações, né? Então, por exemplo, a criança pode rolar de um lado para o outro, rolando e sentando, escalando 2 a 3 módulos vazados, junta 2 desse vazadinho para ela rastejar e se esconder, aqui equilibrando, rastejando e ficando em pé também, escalando, andando, subindo a escada e tal. A partir dessas composições simples que a gente chamou, a gente começou a pensar nas composições mais complexas, caso a caso, que aí em cada lugar você também junta essas composições de formas diferentes. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, eles podem ser maiores, em espaços maiores, como esse, a menores, quando o espaço não dá muita oportunidade como esse. Que tem aqui a função, por exemplo, rastejar, se esconder e escalar. Como eu falei, a gente também pensou módulos que promovam a interação da mamãe ou do cuidador com o bebê. Então, a gente pensou em módulos mais altos, que uma pessoa, um adulto em pé, consegue trocar uma criança numa situação assim, na porta da escola e tal, porque foi aquilo que a gente viu, né? Muitas vezes, o único momento dos pais ficarem com os filhos antes do trabalho é o momento de levar filhos na escola ou filhos na creche e tal. E às vezes estão com o bebê levando uma criança um pouco maior e é aquele momento que ele precisa trocar a criança ou dar de mamar para a criança e tal. Então a gente pensou nesse módulo mais alto, que a pessoa em pé consegue trocar e também pode servir para fazer um lanche, e num módulo que seja meio uma cadeira mesmo, que era sempre com um braço, né? Não precisa ter os 2 braços, mas um braço para apoiar o braço para dar de mamar para a criança. E juntos, eles também em conjuntinho, fica assim, que para um trocador é melhor os 2 juntos, né? Além disso, a gente escolheu alguns elementos de mercado para ações complementares a essas que a gente estava propondo nos elementos novos, né? Que a gente meio bolou. A gente descobriu também aqui no Brasil esses ábacos, né? Aqui é um instrumento, aqui é um ábaco e aqui forma uma história, que a gente achou super interessante. Os tubos falantes, que alguém, não sei se já viram, é super bacana esse brinquedo, fala de um lado, o outro escuta do outro, tem no Parque Ibirapuera. A mola de equilíbrio e o balanço, que fica a mamãe com o bebê na frente, que é muito legal também, esse balanço interativo. Alguns brinquedos acessíveis, principalmente esse balanço, que é bem seguro, e esse trepa-trepa invertido. Aqui eu mostrei só, para exemplificar tudo isso que eu estou contando, um exemplo de aplicação. Esse local é na cidade de Tiradentes, né? Aqui era uma calçada inclinada, que hoje nem dá para passar, ela precisa ser reformada, demolida para ela ficar plana. E tem já essa proposta de ampliação aqui da esquina, que é uma escola, onde a gente colocou alguns elementos. Então, aqui ampliando um pouco, com essas funções, né? Equilibrar, rolar, escalar, equilibrar e a interação mamãe cuidador-criança, descansar. Ao longo da calçada, a gente colocou alguns bancos, que são esses marronzinhos. E aqui só mostrando o exemplo do elemento, né? O de equilibrar e rolar. Aqui de escalar, aqui também de rolar. Aqui, esses cor-de-rosa também servem como banco, então, enquanto a criança está brincando, o cuidador pode estar sentado, esperando ou olhando. Aqui um outro exemplo também, em Brasilândia.
que é uma escadaria, tem uma foto dela aqui do lado. E na escadaria a gente colocou também alguns elementos. O próprio escorregador, que existe bastante lá nessa escada do Jardim Ângela, a gente também colocou aqui em Brasilândia. Esse de função rolar, equilibrar, também escalar. Esse outro aqui, que como a escada é estreita, são elementos menores. E também algum modelo de ábaco aqui no finalzinho da escada. Aqui um outro exemplo, uma pracinha. Outra pracinha. E isso aqui eu mostro porque, na verdade, é um pouco para mostrar que os lugares, os espaços que a gente consegue encontrar são bem diminutos, né? Então, tem junto com o projeto da estação, tem sempre um projeto de ampliação, às vezes, de esquina, justamente para trazer mais segurança para essa criança que chega na escola e para esse cuidador que chega na escola, e muitas vezes é nessa ampliação que a gente instala algum mobiliário. Aqui é uma ampliação num cantinho de uma rua sem saída, que tinha uma escola infantil. Também a gente conseguiu diminuir a largura da rua e ampliar a calçada para colocar aqui alguns equipamentos. Aqui, por fim, só mostrando um pouco os locais que foram definidos para as estações. Eles foram selecionados a partir de uma pesquisa de dados georreferenciados que juntava a vulnerabilidade na primeira infância. Então, eu mesma estou fechando aqui a minha imagem, mas tem 4 locais na Zona Sul, 5 locais na Zona Leste e 1 local na Zona Norte. Acho que é isso, gente. A Clarice se estendeu, mas eu fui rápida. Então... Obrigada, Cris. Super interessante. E eu acho que serve de inspiração também para muitas outras cidades, realmente. Eu queria, antes de passar, acho que antes da gente começar o debate, eu queria saber se teve alguma reflexão no SP Urbanismo, junto com a Secretaria de Transporte e Trânsito, com o CT, nesse momento de pandemia, se houve uma nova possibilidade de pensamento, de troca, assim, se afetou alguma coisa no seu trabalho. Só para a gente entender. Assim, está tendo, assim, estão rolando várias conversas, né, em relação de como será o novo espaço público pós-pandemia. Tem algumas experiências, inclusive, com experiência piloto, né? Não sei se vocês viram aquela dos restaurantes que estão fazendo uma proposta de ter mesas fora do restaurante, em espaços que antes eram utilizados por carros, tal, como se fossem parklets, mas mais focado nessa questão do espaço entre as mesas, tal, que são experiências piloto que depois podem ser aplicadas no resto da cidade ou em outros tipos de comércio também. Mas, assim, na verdade, nos trabalhos que a gente vem fazendo, né, que eu mostrei rapidamente que o Território Educador tem muito a ver com o Centro Aberto, que é um trabalho que a gente está fazendo e que estão sendo instalados, aqueles 10 que eu mostrei novos, né, eles já estão em implantação, alguns já foram finalizados a implantação, o que a gente não tem hoje é a operação, por causa justamente desse momento da pandemia. Mas são experiências que já vêm pensando na qualificação do espaço público, na importância do espaço público, muito antes da pandemia. Assim, eu acho que a gente pode até ter vamos dizer, um estímulo maior a projetos desse tipo e nessa escala, mas já é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, claro que a gente pode pensar, se a gente, assim, por exemplo, no Centro Aberto, mesmo nesse, a gente pensar em como rever esses projetos para permitir um afastamento entre as pessoas, tal. Mas a gente ainda não começou a fazer isso na prática. São reflexões que a gente vem fazendo e tal, mas, de forma geral, eu acho que o trabalho de estímulo ao uso do espaço público é um trabalho que a gente vem fazendo desde sempre.
Então, acho que o que vem se pensando em relação ao uso do espaço público pós-pandemia é algo que vem de encontro ao que a gente já fazia. Não sei se ficou claro isso. Sim, não, total. Eu acho que um dos grandes desafios aí eu vou colocar aqui, né? Porque a ideia da gente era trazer um pouco dessas reflexões das conquistas, dos desafios, das possibilidades e oportunidades das cidades. Eu acho que um grande desafio de espaços públicos, especialmente quando a gente pensa em novos espaços públicos, e vocês duas mencionaram, né, sobre esse tema de você trouxe também o desafio de fazer um espaço público, e aí você tem pessoas moradores de rua. Então, é um pouco isso, assim, você não achar que, por falta de outras políticas, você deve deixar de fazer o espaço público, ou quem vai utilizar esse espaço público, porque, óbvio que você tem uma conexão com a cidade, então, muitas vezes fala, mas esse espaço vai ser utilizado por pessoas de rua. Bom, então, a gente tem que fortalecer nossa política de habitação, ou nossa outra política de assistência social, e não deixar de fazer o espaço público. Eu acho que isso é um grande desafio, e claro, é um desafio dessa complexidade das cidades, né? Então, eu queria abrir aqui, se alguém quiser trazer alguma reflexão, pode escrever no chat, como também abrir o microfone, nesse sentido de qual a reflexão que a sua cidade está tendo, qual que é o maior desafio. Acho que Fortaleza estava aqui, mas teve que sair, não sei se, porque Fortaleza também está pensando em microparques, e acho que seria até interessante trazer a experiência. Então, fica aqui o espaço aberto. Eu acho que a experiência de Fortaleza, Carol, que é uma experiência que fala de alguns aspectos interessantes, né, que inclusive juntam mobilidade com as intervenções. Então, acho que Fortaleza está pensando muito em proximidade, né? Os microparques, eles vão ser essa referência de ir mapeando. Eles mapearam 300 espaços que seriam oportunidades para serem parques para as crianças pequenas, então, para as crianças. Então, eu acho que ali você tem um caminho muito interessante, que a Van Leer também vem trabalhando bastante globalmente, que é essa questão da proximidade. Como é que a gente não pensa apenas num grande parque, ou num Ibirapuera, ou num grande espaço, mas sim em criando espaços nas comunidades e mapeando essas oportunidades. E aí, numa parceria muito feliz com o Instituto Alana, que trouxe essa ideia dos parques naturalizados. Então, como é que a gente também vai construindo mais esses espaços a partir de infraestruturas naturais, né? Pensando no que a gente chama de green and blue infrastructures, então, que a gente possa usar água, que a gente possa usar cada vez mais a natureza e que a gente possa ir fazendo isso se tornar cool, bacana, legal, né? Porque, na realidade, acho que a gente tem, e a gente acabou de ver e aí acho que é até uma coisa para pensar, né, Cris? A Laís estava aqui me falando, a gente precisa contar um pouco mais dos parques naturalizados, como é que a gente traz mais a natureza. Esse é um super desafio, né? Porque em Recife a gente estava agora fazendo uma pesquisa no Mais Vida nos Morros, e eles falaram, não, o que a gente quer aqui é concreto. O que a gente busca para a gente progredir aqui na nossa comunidade é mais concreto, porque eles estão andando em viela de terra, e quando eles conseguem transformar essa viela de terra em viela de concreto, o progresso chegou, a urbanização chegou. E aí a gente estava discutindo qual é a parceria, como é que a gente pareia, né, esse universo de oportunidades mais sofisticadas de concreto, e sim, que é a busca né, da população periférica, é o pedido e a demanda, mas que também a gente precisa e sabe da importância de ter espaços verdes, que também é uma busca e demanda. E até falaram, não, se você não perguntar o que você quer, mas se você perguntar o que o seu filho gosta de fazer, o que o meu filho gosta de fazer é de correr, de brincar, de pular, de subir em árvore. Então, opa, pera um pouquinho, o que ele gosta mesmo é de estar em ambientes abertos, livres, soltos, ao ar livre. Então, como é que a gente vai construindo esse pareamento das estruturas naturais com essa ideia de que a população também, às vezes mais vulnerável e mais periférica, busca desse progresso, desse concreto e dessa urbanização que eles estão buscando. Eu acho que esse é um equilíbrio, é um desafio, né, para nós, né? Qual é o equilíbrio possível e que a gente precisa buscar, porque é o que estava acontecendo, né? Lá em Boa Vista, a Tereza falava, não, se eu colocar só isso aqui, se eu colocar só as árvores e etc, e eles vão falar, fizeram nicho porque é na periferia.
Então, ela falou, não, eu vou colocar as estruturas um pouco mais concretas, enfim, ou o parquinho mais tradicional, e vou parear com oportunidades de trazer mais sombra natural, espaços de brincadeira mais naturalizados, que, no fundo, a gente sabe que são os que mais beneficiam as crianças, né? Acho, assim, na linha que a Cal trouxe, é um pouco uma mudança de paradigma mesmo, sabe? Uma mudança cultural em relação a esses espaços. E aí eu acho que Fortaleza tem construído um caminho bastante interessante, que é exatamente escolher esse caminho do meio, no intuito de saber e reconhecer que esse contato com a natureza, inclusive até em termos de custo-benefício, também é o melhor caminho, mas, por outro lado, também tem que atender uma demanda da população, mas que, através da experiência e do interesse das crianças, inclusive, por esses espaços naturais, vai ajudando na mudança de cultura em relação de que o concreto traz essa modernidade, essa urbanização, né? Que é exatamente isso que a gente está querendo mudar, né, assim, essa concepção de que a gente entende que não é por aí, né, a natureza hoje a gente entende ela como uma solução inovadora mesmo, né, como uma tecnologia de bem-estar para as cidades. Então, como é que a gente vai colocando isso aos poucos, né? Então, acho que tanto Fortaleza como Boa Vista entenderam essa dificuldade de também entenderam essa necessidade de ajudar nessa mudança cultural, e aí estão escolhendo o caminho do meio para que, através da experiência, as áreas naturais vão ganhando cada vez mais prioridade e lugar, e a população entende isso, né? E Niterói está também fazendo esse exercício, né? Niterói também está falando, puxa, espera um pouquinho, nós temos um patrimônio aqui, nós temos muita área natural, nós temos um espaço privilegiado que parece estar subutilizado para a potência que ele pode gerar para essa cidade, e talvez seja importante esse tempo, né? A gente não tem que ter, claro, a gente não pode sentar e esperar o bonde passar, mas eu acho que a gente vai ouvindo nesses webinars, as ideias vão se concretizando, vai lapidando para ir descobrindo qual que é o caminho, por exemplo, para melhor usufruir dessas áreas. Então, assim, a gente já falou isso algumas vezes, né? Algumas cidades andaram um pouco mais rápido em alguns assuntos, em outros menos, mas nós temos ainda um ano inteiro de trabalho juntos para a gente ir delimitando uma primeira ação e que depois podem se desdobrar em muitas outras, em parceria, inclusive, com o Alana, com a Vanguir, com o ITDP, com outras organizações que estão aí compondo essa agenda mais progressista e pensando como é que a gente vai transformando as cidades no que a gente acredita que elas devam ser. Então, a gente não fica em compasso de espera, a gente está numa espera ativa, olhando, pensando, dialogando, trazendo as pessoas, mas exatamente por onde começar, né? Eu tenho sentido muito isso de Niterói, tem o maior interesse, tem uma agenda super, todo mundo comprometido e falando, mas por onde que a gente puxa esse fio, né? Por onde que a gente vai? E acho que a gente vai tateando e vamos encontrando. O projeto vai tomando forma e tomando corpo, né? Não sei, Valéria... E outras cidades também, adoraria ouvir como é que tem sido a sensação das outras cidades de participar aqui dos webinars também. Adoraria. Está aberto o microfone. Eu queria falar um pouquinho. Como Cláudia falou, Niterói, nós não tínhamos, né, esse olhar específico para a primeira infância. A participação na Urban para a gente tem sido assim, muito, muito interessante. E a gente tem feito questão de convidar todas as secretarias para participarem, para ouvirem, para se sensibilizarem, não somente aquelas tradicionais de educação, saúde, mas a gente envolveu agora cultura, meio ambiente, e até a segurança, eu estou querendo envolver por conta propriamente dos parques, das praças, é importante esse olhar também das pessoas da área de segurança, né? Então, tem sido assim, muito interessante, como a Cláudia falou, a cada webinar a gente tira um projeto, um subprojeto, para a gente, inclusive, conhecer, se sensibilizar e saber qual vai ser o nosso caminho. A princípio, a gente tem uma ideia assim para explorar esse nosso potencial de 50% do território de área protegida, né?
a gente tem uma ideia de focar bastante nessa parte com a natureza, de criança e natureza, né? E para isso a gente está também em contato com o Instituto Alana para pensar essa área. A gente também pensou nos indicadores, né, a partir do webinar de indicadores. A gente também está com um projeto paralelo com a CNPS, que é o Caminhanite, né, que é o caminhar das crianças até a escola. Então, a gente está tentando várias áreas, conhecendo essas várias áreas, a nossa potencialidade, para saber que no futuro a gente quer fazer um plano, e esse plano ele tem que ser integrado, ele tem que envolver todas as secretarias, ele tem que ser pensado de forma conjunta. Então, para a gente assim está sendo muito importante, realmente a gente está tateando em todas as direções, mas também para a gente se inspirar, para a gente se sensibilizar, né? Isso é importante. Obrigada. Imagina, eu ia até provocar Caruaru, porque eu conversei uma vez com o Suami Lima, que está aqui, que também está fazendo parte do curso, né, com o ITTP, e a gente falou um pouco sobre parques lineares, e o que eu acho que é interessante que você traz do planejamento é repensar esses espaços que já foram utilizados para alguma coisa e podem ser reutilizados, e de repente também trazer essa possibilidade da mobilidade, da primeira infância. Então, desculpa te pôr aqui na roda, mas acho que seria legal até vocês, porque já que vocês estão nessa construção e você está no curso de mobilidade, também trazer um pouco da experiência de Caruaru e também, de repente, essa possibilidade de pensar na primeira infância nesses novos espaços públicos que vocês estão criando. Perfeito, Carol. A gente aqui está com experiência assim, bem recente, né, de reaproveitar a antiga malha ferroviária que corta a cidade, né, de leste a oeste. São 19 quilômetros ao total. E a gente está com intervenção grande aqui de 8 quilômetros, né, nesse primeiro momento, que atravessa 14 bairros, né, alcança mais de 150 mil pessoas. É um setor da cidade que era abandonado, né, que era um depósito de lixo, de metralha, o conhecido beira de linha, né, que a gente chamava, que as pessoas conheciam, né, que geralmente eram comunidades carentes, né, que não tinham nenhuma infraestrutura. E aí, com essa intervenção, né, que foi um processo longo, a gente vem conversando com os órgãos, né, tanto da NTT de transporte, quanto a Ferrovia Transnordestina. Você tem intervenções junto ao IFAM e à Fundarp, né, órgãos de patrimônio, porque você pega todo o patrimônio ferroviário, né, a própria estação que fica no centro da cidade. E aí é um trabalho que iniciou em 2017 e a gente vem construindo, né? A obra ainda está em andamento, né? São justamente intervenções no coração desses bairros, onde você faz uma intervenção linear, mas você tem pequenos parques, que a gente chama de pocket park, né? Que onde tem área para criança, para idoso, para deficiente físico, você tem equipamentos direcionados, né, para todo tipo de público. Naturalmente, você acaba atravessando escolas, postos de saúde, né, outros equipamentos públicos ao longo desse eixo. E é nesse processo que a gente pode tentar uma ramificação, né? Pensar como a Via Parque, né, que é o nome do projeto, como é que ela pode irrigar a cidade, né, de outra forma, aproximando, né, as pessoas do espaço público, né, e mudando a cultura, né, a forma de ver os espaços, né, espaços que eram antes destinados a despejo de metralha, né, de resíduo de construção civil, né, que aí você linka um projeto que atravessa a cidade com várias políticas públicas, né, política de habitação, de meio ambiente, de mobilidade, de educação, de saúde. Você começa a trabalhar prevenção, aí tanto na parte de segurança, você entra com iluminação também em áreas que não existia. Enfim, é um projeto transversal. Está sendo uma experiência muito rica a gente linkar isso a essa proposta do Urban 95, que é também uma visão inovadora, que eu acho, nesse processo. Eu acho que só vem enriquecer esse projeto nosso, né? Um projeto que a gente está aprendendo a cada dia também a lidar, porque isso mexe com mudança de cultura, de hábitos, né, da população. E a gente sabe que é um processo lento, né, que está iniciando, e a gente espera, assim, nos próximos anos, melhorar muito os indicadores, tanto de segurança quanto de metros quadrados de área verde por habitante, né, quanto valorização do patrimônio histórico, né,
Existe um projeto que a gente conseguiu recurso agora recente através do Ministério da Justiça, né, de direitos difusos, né, que é um recurso que vem, que é decorrente de processos judiciais, né, recursos que estão lá presos, muitas vezes na União, né, e você tem essa possibilidade de apresentar projetos para requalificar, né, equipamentos importantes, principalmente ligados à cultura. A gente conseguiu encaixar a estação ferroviária nesse contexto, conseguiu aprovar, é uma obra que está andando e que vai ser a grande âncora do projeto, porque a estação está no centro da cidade, né, e a gente integra isso com um hub, criando um hub de mobilidade ali. Né? Aí você estimula a mobilidade ativa e outras situações. Eu ia comentar, Suami, que Pelotas tem um caso bastante interessante ligado. Niterói já colocou aí, né, a questão da segurança pública. Pelotas também fez mudanças importantes no seu ambiente urbano a partir de um programa de segurança pública. Pelotas foi bastante reconhecido por esse programa e acho que as duas prefeitas, Raquel e Paula, né, esperamos que prefeitas novamente, né? Não sei como é que andam as eleições aí nesse momento, mas de todo modo, né? As duas prefeituras poderiam e deveriam se encontrar, porque eu queria também relembrar, né, gente, que a gente vai abrindo contatos aqui, o que Fortaleza está fazendo ali pode servir a Caruaru, e por favor, né? Fiquem, é claro, esse projeto se chama Rede Urba 95, porque a ideia era justamente colocar essas agendas em contato, né, uma prefeitura com a outra, para que um pudesse ir com o outro, né? Cláudia, desculpa te interromper, mas a prefeita Raquel, ela já tem contato com a Paula. Com a Paula, né? Eu as encontrei conjuntamente mesmo, eu acho que essas agendas têm tudo a ver, e Recife também tem um case de urbanismo social, né, de transformação, começa pela segurança pública, e o maior case quase que do mundo mesmo é de Medellín, né, de urbanismo social, que vem pela segurança pública, entendendo que segurança se faz com ocupação, com convivência, com a oportunidade das pessoas conviverem. Então, eu acho que esse projeto de Caruaru ele pode ser assim, um grande eixo, viu, Suami, para o nosso projeto junto com Caruaru. A Raquel já manifestou interesse de começar pelo Plano Municipal de Primeira Infância. Eu tenho também a feliz notícia de que nós aprovamos o projeto de consultoria para todas as cidades relacionada ao plano municipal, cada uma no seu estágio. Então, por exemplo, Niterói, Caruaru, que querem... Caruaru até tem um plano, quer revisar, porque, não, enfim, ele não foi construído nos moldes que gostaria. Jundiaí está na etapa final agora também, mas o ano que vem vão ter aprimoramentos para a gente colocar meta. Enfim, tem uma consultoria para cada uma das cidades para o ano que vem, para a gente ter o Plano Municipal de Primeira Infância. Isso não impede, Suami, Juliane, que Caruaru escolha fazer, no âmbito do Urba 95, o projeto linkado a essa... Como é que você chamou? A linear? Via Parque. Desculpe? Via Parque. Via Parque. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí com esse Via Parque de avançar por aí, de pensar como é que a gente faz áreas de primeira infância dentro do Via Parque, usando esse conceito dos parques naturalizados, né, gente? Isso a gente vai usar, vamos usar a natureza, é mais barato, é mais eficiente e é melhor. Então, quanto mais a gente puder usar a natureza para a construção desses parques, melhor para todos nós, porque a gente realmente constrói a cidade que as pessoas estão buscando. A gente viu aí na imagem de Seul, que a Clarice mostrou, né? Está ocupando o verde, né? Isso. A gente, na Via Parque, como o Suami falou, a gente já tem vários os chamados pocket parques, né? Mas durante a apresentação da Cristiana, eu estava comentando com Daiane, que é uma de nossas arquitetas que também está presente aqui, sobre o mobiliário urbano usado para a primeira infância, assim, super interessante, e são coisas que a gente vai querer entrar em contato com você, Cristiana, para saber mais detalhes do fornecedor, como é que faz e tal, para que a gente possa incorporar não só a Via Parque, mas as inúmeras praças que a gente vem construindo no município. Muito interessante. Alguém mais? Alguma outra cidade? Magron, Ubiratã, quer contar um pouquinho como está a parceria com a Alma? Eu sei que Brasileia também teve um encontro super bonito com a Alma. Se quiser contar um pouquinho, Magron.
Nós estamos ansiosos aqui, né, aprendendo a cada experiência dos nossos colegas aí das cidades e ansiosos também para a gente poder colocar em prática tudo isso. A consultoria com a Alma tem dado ótimos resultados, né? As pessoas estão participando e acreditando que é possível nós fazermos isso numa cidade pequena como a nossa, 30 mil habitantes, né? Diferente, eu fico olhando aí, né? E de certa forma babando com a experiência de São Paulo, né? Que coisa maravilhosa. Eu quero ver que o senhor possa me ajudar, né? E verificar como é que a gente consegue esses recursos, a experiência desses instrumentos aí que se coloca em praças, em parques, espetacular, né? Então, eu estou com outros colegas aqui do urbanismo, inclusive participando também. É muito importante, então, que a gente, nesse primeiro momento, nós estamos na fase de aprendizado, mas com certeza nós queremos colocar tudo isso em prática, porque, guardadas as devidas proporções, nós também temos essa oportunidade de usar, né, todo esse conhecimento, essa experiência de vocês aí, para que a nossa cidade também tenha um espaço adequado para as nossas crianças, para os nossos cuidadores. Então, estamos, nesse momento, apaixonados por aquilo que nós estamos assistindo, tá? Muito obrigado a todos e queremos continuar aí o ano que vem, independente, né, de qualquer resultado, nós queremos continuar sempre ativos para que a nossa cidade tenha espaço adequado para essa primeira infância. Obrigado, pessoal. Eu queria fazer, na verdade, talvez uma pergunta. Enquanto eu estava também ouvindo as outras pessoas e até a apresentação um pouco da Cláudia, falando do todo da Urban 95, né? Eu fiquei pensando assim no nosso trabalho, que apesar da gente estar envolvido com várias secretarias, né, mas principalmente muita secretaria de gestão e muita secretaria de mobilidade, através da CET também, de pensar aqui, pedindo já para a Cláudia e para o pessoal já pensar junto com a gente nessa consultoria, de ter um programa que fosse, da casa, da escola para o espaço público, que a gente está bolando, inclusive seria super interessante que ele finalizasse num espaço instalado, dessa questão mais da educação, assim, do que vocês fazem em outros programas, do tipo, da questão desde da gravidez, a amamentação, a questão da interação da mãe ou do cuidador com o bebê, e isso aplicado ou finalizado num espaço público melhor, ou de mais qualidade, ou mesmo de demandas de espaço público. Não sei se eu fiquei clara, mas como se fosse um programa que juntasse essa questão do espaço público com a questão da educação, da interação, etc. Eu acho que vocês já fazem isso em outros lugares, né? Mas seria legal aproveitar o território educador para fazer essa experiência também por aqui. O Cris, Jundiaí tem uma experiência incrível, né, nesse sentido, né? Acho que foi realmente ocupando as ruas e construindo as rotas da infância e pensando nos caminhos da infância entre os serviços. Eu acho que podem contar um pouco também da ativação desses territórios, né? Porque uma coisa é a gente criar o território, outra coisa é a gente garantir que esse território seja vivo. Campinas também tem uma experiência e agora fez a parceria com o CIEMPES também, né, Jane? Então, assim, está construindo, pensando quais são experiências de ativação desses espaços. Então, a gente tem o Carona a Pé em São Paulo, que vai trabalhar com a WRI para, enfim, trazer aí mais vitalidade, né? Que as crianças possam ocupar esses territórios e possam nomear esses territórios e reescolher as rotas delas e tudo mais. Mas não sei, Jane, se você queria contar um pouquinho, porque o CIEMPES também foi uma oportunidade que foi aberta para todos do grupo, e eu sei que, gente, é coisa demais, ainda mais no período pré-eleição, então não é uma expectativa que todos tenham que agarrar todas as oportunidades, mas talvez um depoimento, Jane, um pouquinho como é que foi com o CIEMPES. Oi, Cláudia, agradeço a oportunidade, mas eu estou aqui com a Débora, que representa a Secretaria de Transporte e Mobilidade. Eu acho que seria muito importante, porque o CIEMPES vem compor um trabalho que a Secretaria já está realizando. Acho que a Débora poderia falar um pouquinho. Pode ser, Débora? Pode sim, Jane. Vocês estão me ouvindo? Certo, então, bom dia, né? Como a Jane falou, eu sou da Secretaria de Transportes aqui de Campinas, da Divisão de Educação,
e nós participamos desde a elaboração, né, do plano da primeira infância, com todas as demais secretarias, né, todas as outras instituições, e quando abriu a possibilidade da parceria, né, com o projeto Caminhos Seguros, né, o CIMPES, nós fizemos uma reunião, então, com o pessoal lá de Bogotá. Estamos desenvolvendo agora o projeto interno, né, de como fazer essa articulação e de como fazer essa implementação. Nós temos também um outro projeto que se chama Trânsito Feliz, que é de fazer parklets na frente de escolas. Nós tivemos uma experiência aqui em Campinas esse ano, né, conseguimos implantar e o projeto para o próximo ano é de ter mais 20 escolas. Como a Clarice comentou, mais do que mudar aquele espaço ali de convivência, não só pela questão da segurança, né, da redução de velocidade e tudo mais, mas criar esses espaços, né? Antes as pessoas ficavam na rua, né, esperando para entrar na escola. E agora nessa escola a gente tem acompanhado, depois da implantação do projeto, a convivência muda, né? Tem uma mini biblioteca, tem a amarelinha, tem ali onde os pais acabam se encontrando para aguardar. Então a gente colocou, né, o pedestre no lugar onde realmente é dele, que é esse espaço da calçada e do parklet, e o carro, né, ficou no espaço dele, que foi na rua de baixo, porque era uma rua de grande circulação de velocidade, onde o carro realmente mandava ali, né? Então, nós temos esse desafio, né, para o ano que vem, que é integrar esse projeto do Trânsito Feliz, implantar em mais 20 escolas, e agora preparar esse projeto do CIMPES. Então, assim, está no nosso planejamento para o ano que vem. Foi super bom participar do webinar, foi muito rico, né, ouvir outras experiências, ver outras construções. Nós entregamos também esse ano uma mini cidade aqui na INDEC, né, que é esse espaço de exploração. A nossa mini cidade é totalmente voltada para a criança pedestre e ciclista, né, e nesse momento, por conta da pandemia, não abrimos ainda para as escolas, mas nós lançamos esse mês, né, e a gente ficou muito feliz de ver, porque os filhos dos colaboradores estão trazendo as crianças para uma visita autoguiada, né, e esse contato do pai, né, ou da mãe, do tio, os avós, a gente está abrindo para todos da família, com a criança, durante a atividade lúdica ali, da criança como pedestre, o pai simulando o ônibus, né, e a criança como passageiro, a criança pedalando, é muito bacana, porque todos os relatos depois foram de que essa experiência, essa integração acaba não acontecendo mesmo, né? Assim, é sempre na correria do dia a dia, a criança no carro, né? E essa integração na cidade, né, Clarice, como você falou, acaba não acontecendo por ter medo de levar a criança, né, a pé ou para colocá-la para andar de bicicleta nas ciclovias. Infelizmente, nós tivemos uma notícia muito triste esse final de semana aqui em Campinas, Jane, eu não sei nem se você está sabendo, mas morreu uma criança de 4 anos, o pai estava com a criança sem a cadeirinha, ele ultrapassou o semáforo vermelho e o ônibus desceu no corredor aqui da Moreiras e bateu no carro e a criança faleceu. O pai desceu do carro, né, com a criança no colo, porque era do lado do Mário Gatti, que é um hospital aqui, e tentou levar, mas a criança faleceu. O pai não tinha habilitação e estava com a criancinha sem a cadeirinha e passou no sinal vermelho. Quer dizer, a culpa que esse pai vai carregar para o resto da vida já é o castigo que ele vai vivenciar aí. Mas a gente está tentando discutir mobilidade de uma forma mais ampla, né? Mas a gente ainda tem sérias questões de segurança mesmo, né? Da questão de uma pessoa sem habilitação estar transitando com uma criança solta no carro, né? Então, assim, foi muito triste essa notícia para nós. Os números, né? Como você falou, Clarice, de mortes de criança ainda são muito relevantes e são banalizados, as pessoas não dão importância para isso, e a gente entende que esse trabalho, né, da construção desses espaços de convivência, de educação, de aprendizagem, né, e dessa relação
quanto mais forem ampliados, menos violência nós vamos ter, né? É uma responsabilidade de todos. Eu acho que o principal desafio, né, e que webinars como esse promovem, é a integração entre as secretarias e iniciativas dentro da própria cidade. Nós temos muitas iniciativas, mas que às vezes são muito desconectadas, né? Como a Cristiana também falou, às vezes a gente não conhece iniciativas da própria cidade, né? E a Jane, né, que teve à frente do PIC, do Plano da Primeira Infância Campanha, fez essa articulação muito fortemente nesses últimos 3, 4 anos, né, para integrar todos os que têm iniciativas, que têm bons projetos. Então, acho que o grande desafio é esse, e o webinar como esses nos ajudam também, né, a ter ideias, a ver e também ter esperança de continuar, né, de iniciativas que já estão dando certo. Então, agradeço, foi muito legal participar. Muito bom, Débora. Você sabe que na nossa mesa no Mobilize, Clarice, acho que o grande debate foi esse equilíbrio entre investimento em infraestrutura e investimento em ações programáticas, educativas, de mudança de comportamento, né? Então não adianta mudar só a rua e não adianta mudar também só as pessoas sem mudar a rua. Acho que são essa composição entre infraestrutura e ações programáticas que promete ser uma bela mistura. Eu estou preocupada porque faltam 3 minutinhos, não sei se a Carol tem algum aviso para dar, para a gente terminar bem a tempo. Carol? Então, no meu faltam 4, sim, estavam faltando 5. Mas é que você também chamou Jundiaí, eu queria saber se Jundiaí queria dar as últimas, falar alguma coisa, porque eu vi o Marcelo, então... Posso falar. Bom, gente, eu acho assim, os webinars têm sido incríveis para a gente. Nós temos um grupo de trabalho bastante ativo aqui em Jundiaí, que envolve inúmeras unidades de gestão, como a gente chama aqui, né? Então, são várias as áreas envolvidas. Durante esses webinars até aqui, a gente tentou envolver também pessoas, na maioria das vezes, que não necessariamente estão no grupo de trabalho, justamente para sensibilizar outros técnicos da prefeitura, outros técnicos do serviço público, para que eles também tenham esse mesmo olhar e que nós, do grupo de trabalho, já procuramos ter. Nós estamos trabalhando no plano de bairro, no plano municipal da primeira infância, e o trabalho com a Alma tem sido incrível. A gente já, essa semana, começa a pintar um muro em referência ao trabalho que foi realizado com a Alma. A gente, assim, nós ficamos muito empolgados e achamos que esse trabalho vai ser incrível para essa questão da sensibilização da população, para essa comunicação sobre esse conceito da infância para a cidade como um todo. A Cláudia citou aqui, né, a questão do entre a casa e a escola. A Juliana até colocou aqui um link de um evento do Circuito Urbano da ONU Habitat, mas assim, a gente tem um trabalho já, a Unidade de Gestão de Planejamento e Meio Ambiente, Silvia, Juliana e equipe, Aline, tem um trabalho de escuta das crianças que já vem acontecendo há algum tempo, tem um projeto todo delineado e que está sendo consolidado já nesse plano de bairro. E hoje nós temos olhado para algumas entregas, né? Então, nesse momento de pandemia, muitas escolas estão passando por uma requalificação da própria escola. E tem sido o nosso trabalho pensar, quando a gente entrega a escola, como que nós trabalhamos a questão do seu entorno. Como a gente trabalha a questão dessa área de espera da escola, da rua, da calçada. E daí equipes, tanto da UGPUMA, com os arquitetos, quanto da educação, quanto da cultura, quanto do esporte, quanto da Secretaria de Planejamento de Obras. Nós estamos indo conjuntamente nesses espaços, entendendo e pensando numa entrega possível de requalificação desse espaço. Isso aconteceu em 2 escolas até esse momento, e até o final do ano nós teremos mais 3 escolas e um teatro que será integrado a esse novo conceito de requalificação deste entorno. Então, a partir do momento que a gente pensa na entrega da escola com algumas melhorias, a gente está pensando também na praça que está ao lado dela, nas calçadas que estão em frente a ela, como nós vamos lidar com a questão do carro e das pessoas. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, a cidade está muito empolgada com esse conceito,
temos sido muito, inclusive, cobrados pelo prefeito para que a gente, de fato, torne essas políticas que elas saiam do papel, que elas não fiquem só. Acho que a gente tem buscado muito esse equilíbrio que a Cláudia falou, né? Como que a gente faz uma entrega e também como a gente faz uma mudança de comportamento, que isso caminhe conjuntamente. Acho que, num resumo, devido ao avançado da hora, acho que poderia ser mais ou menos isso. Obrigada, Marcelo. A Cristiana fez aqui uma pergunta, e eu acho que dá para a gente falar um webinar só disso, dessa gestão e cogestão dos espaços, e eu acho que é um desafio também. A gente pode pensar que a gente tem 2 webinars planejados, um para dezembro, que é sobre planos municipais, e o outro é para Criança e Natureza, que vai ser liderado pela nossa parceria com a Alana. Então, acho que, de repente, a gente pode trazer, Laís, uma possibilidade de pensar nessa gestão e participação depois da comunidade, gestão dos espaços. Então, aqui já fica o convite para todos que estão aqui participarem, e também o webinar de dezembro. Bom, deu 11h30, e para a gente continuar com esse nosso compromisso de manter esse compromisso de acabar no horário, eu queria agradecer a participação de todos.